Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no JP Podcast com um tema maravilhoso que é mentalidade de sucesso na família, com um convidado incrível que você vai gostar. Ele vai trazer assunto bastante que a gente possa discutir sobre a família. Eu sei que você vai se identificar. Então assim, continua aí, permanece aqui nesse vídeo que eu vou te falar tudo em relação à família junto com o meu convidado, que é Sérgio. Então assim, Sérgio, seja bem-vindo. E o JP Podcast já está assim de braços abertos. No momento que você quiser voltar, esteja assim à vontade. E desde já vou aproveitando e te dizendo, acione o sininho, se inscreva no meu canal e compartilhe com quem você conhece, com a família, com o pessoal do trabalho. E eu vou te dizendo, ó, tic-tac, tic-tac, tic-tac. O que é que você está fazendo com sua única vida extraordinária? Então assim, fala Sérgio, tudo bom? Seja bem-vindo. Boa tarde, meu querido. Boa tarde. Obrigado. É um prazer estar aqui. Agradeço demais o convite da JP Podcast, né? Isso. De estar contribuindo aqui com vocês e aprendendo, né? Dialogando com você aqui. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom. Vai ser interessante demais falar sobre a questão da mentalidade de sucesso na família. Perfeito, muito bom. E com isso, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre Sérgio, você pode falar mais um pouquinho sobre você, quem é Sérgio, o que é que Sérgio faz, por que Sérgio quer falar sobre família, pode ser? Pode, agora mesmo. Maravilha. Então, Sérgio é um jovem senhor de 51 anos, casado com Enoilma, pai de 2 filhos, Cauã e Dandara, Cauã com 16 anos, Dandara com 12 anos, ou seja, que legal. Uma pré-adolescente e outra já adolescente, né? Já caminhando aí para a juventude. E assim, sou professor também há mais de 20 anos da rede estadual, trabalho com crianças e adolescentes, isso também me faz assim ter uma afinidade com esse tema, né? Porque eu vejo as questões das famílias, né? Dessas crianças lá na escola, eles falam com a gente sobre os seus problemas internos, seus problemas familiares, e isso vem me trazido algumas inquietações e a busca de conhecimentos, né? E formas de como poder ajudar essas pessoas, entendeu? Então, nesse contexto é que eu venho buscando aprofundar esse conhecimento da família. E a minha família também, né? Já é assim um aprendizado constante, porque não existe uma castilha, né, pronta para você ser pai, para assumir uma família e dizer, não, vai ser pai e já está tudo prontinho. A gente vai aprendendo fazendo. Perfeito, muito bom. E o que mais sobre Sérgio você pode dizer para as pessoas, além de seu pai, seu professor? Você também trabalha nessa parte de desenvolvimento humano ou não trabalha? Isso, então, desde 2018 eu comecei a me especializar nesse sentido. Fui fazer o curso, na verdade eu fui para uma palestra em São Paulo, dessa palestra gerou outras palestras e da palestra eu fui para o método CIS. Legal. Muita gente já ouviu falar no método CIS. Com Paulo Vieira, o famoso. Paulo Vieira, E aí no método CIS eu expandi assim minha mente em relação a tudo, não tem né? como, né? E foi a gente assim, não vencer as crenças no método CIS. Foi uma transformação incrível, eu achei algo assim extraordinário. E aconteceu de verdade comigo, eu não vi só com as pessoas, aconteceu comigo. E a partir dali eu fiquei encantado, eu já gostava de ler bastante sobre essa área, e aí comecei a me aprofundar. Ali mesmo eu me inscrevi para fazer o curso de coach, e aí entrei nessa área de coach, fiz o Master Coach, fiz toda uma grade de outros cursos, e isso foi me habilitando a falar um pouco sobre família e também ajudar pessoas no sentido de orientá-las. Perfeito, perfeito. E quando a gente pensa, todo mundo que estiver nos escutando aí e falar sobre família e essa mentalidade de sucesso na família, que primeiro a gente tem que entender o que é mentalidade de sucesso. Mentalidade de sucesso é a partir do momento que você deixa de fazer aquilo que você sempre vinha fazendo e buscando algo novo. E aí depois eu vou contar uma historinha para vocês, que eu tenho certeza que o Sérgio também conhece, mas é muito bom a gente compartilhar. Então, Sérgio, quando a gente pensa em família e quer fazer essa mudança, adentrar a casa das pessoas e fazer com que elas também possam transformar suas vidas, o que é que você tem como projeto, o que é que você pensa em fazer, não só como professor, mas como profissional de desenvolvimento humano? O que é que você pensa fazer quando você visualiza a família? Então, a família hoje, no meu entendimento, né, na minha
É a base da sociedade. Eu sempre entendi assim. É o nosso primeiro núcleo, né? Meus pais Social. meus pais me ensinaram, e eu também agora, né, com a formação, com mais pesquisas, eu realmente começo a entender e compreender que a família é fundamental para a sociedade. Se a família estiver doente, a sociedade está doente. Então, nessa perspectiva é que eu venho buscando levar novos conhecimentos, ou seja, os conhecimentos que eu venho adquirindo, que talvez não seja muito novidade, mas que às vezes para alguns pais até sejam. Muitos conhecem, mas não praticam, né? A questão de uma boa educação para seus filhos, um bom relacionamento familiar. E isso começa justamente pelos pais. Se os pais têm, digamos assim, um equilíbrio emocional para lidar com os desafios, com os problemas, isso vai passar para os filhos também, esse equilíbrio. E no contrário também, caso ele não tenha esse equilíbrio, de repente não consiga administrar as questões que acontecem, que são várias, aí com certeza também passa para os filhos. E aí geram as crianças com problemas. E muitas vezes as crianças têm problemas porque os pais têm seus problemas. E passa de um para outro. É uma questão de assim, da pessoa ver e fazer igual. As crianças aprendem assim, elas veem o pai fazendo, vê os pais sentindo, atuando, eles fazem a mesma coisa. Eu sempre falo, se você quer curar o homem, trate a criança. Se você quer tratar os filhos para que sejam crianças saudáveis e principalmente com um futuro próspero e abundante, comece a trabalhar com os pais. Não é isso? Então, de repente, não é a criança que tem que mudar, de repente são os pais que precisam fazer essa mudança, essa compreensão e essa mudança de mentalidade. Só que com isso, Sérgio, a gente vem observando, e principalmente a gente que trabalha na área de desenvolvimento humano, entender uma coisa que para mim é primordial. Aí depois você dá seu ponto de vista também. É entender que eu acho que dentro da época do Homem da Caverna, a gente vai o tempo inteiro se relacionando para procriar, que era naquela época, e proteção, né? A gente se protege, a gente procria, a gente está ali o tempo inteiro. Chega um momento que a gente tem que começar a visualizar, dizer assim, poxa, o que é que realmente eu posso estar fazendo ali? Porque assim, todos nós, seres humanos, a gente sai de um seio familiar. Sim. Não é isso? É o nosso primeiro núcleo familiar. Só que, por uma questão de cultura e de aprendizado, a gente percebe que nem os nossos pais tiveram e também muitas vezes a gente não teve, porque eu até o momento não tive. Então, devido a essa necessidade, eu tenho também um curso que fala sobre você não agir através dos seus próprios instintos e nem através do que você acha. E sim a gente fazer um curso sobre a pessoa que quer casar, a pessoa que tem filhos, porque a gente acha no casamento, quem casa, a tendência de um homem com a mulher, eles procriarem e tiver filho. Sim. Se você já tem um filho, como é que você cria ele? É através dos seus próprios instintos ou é através da sua cultura, do que você aprendeu com papai e com mamãe? Porque se for desse jeito, nós estamos vivendo numa sociedade doente. Numa sociedade em que os abusos de autoridade, os abusos entre tantos outros que a gente percebe, vem sempre acontecendo, porque o que nós temos do passado é maravilhoso, a gente agradece, mas tem muita coisa que precisa mudar. E quando a gente não faz um curso para aprender de como eu ajudar melhor meu filho, minha filha, e eu também me trabalhar para que eu não faça certas atitudes, eu não fale certas palavras, eu deixo por conta do meu instinto, do meu conhecimento, do que eu aprendi. E a gente percebe, como eu falei, você tinha falado mais cedo, a gente acaba vivendo em uma sociedade que ela está precisando ficar mais saudável. Concorda comigo? Isso. Assim, você falou algumas coisas interessantes aí. A primeira é que os filhos, a tendência é repetir o padrão dos pais, né? Com certeza. E a gente também foi assim. Isso. Se a gente não fizer um estudo, não fizer um curso, não buscar conhecimentos, informações, a gente vai repetir igualmente o que os nossos pais fizeram com a gente. Exato. E como você falou, muita coisa boa a gente traz de lá, dessa época, mas também tem coisas que a gente deve evitar, até porque
nós estamos evoluindo constantemente. Isso. Não tínhamos o conhecimento ainda, Não tínhamos todo o conhecimento que nós temos hoje. Isso. E aí, quando você fala assim que os pais precisam buscar conhecimento, buscar cursos, e a gente sabe que existe cursos para pais, curso para noivos, curso para isso, curso para aquilo. E livros, conhecimento, material que tem aí na internet também muito vasto, muito importante. Só que é necessário que o pai entenda, o pai, a mãe, né, os pais, os responsáveis, entenda que ele precisa dessa ajuda. A necessidade, né? Isso. Precisa entender que ele precisa encontrar meios para melhor educar seus filhos. Porque se na família a relação não está boa, a gente às vezes, a maioria dos pais, coloca a culpa nas crianças, coloca a culpa no problema financeiro, coloca a culpa em alguma coisa, mas não leva para si uma reflexão e diz assim, o que é que eu posso melhorar para que essa relação familiar melhore? Né? O que é que eu tenho que fazer para melhorar? Porque, como você mesmo falou, quem tem que mudar são os adultos. As crianças estão em formação, elas vão mudar constantemente, mas nós, que já temos uma certa formação, temos que, às vezes, rever, para não dizer, não, eu aprendi assim, sempre vai ser assim. Eu vou ensinar assim. E vou ensinar assim. E não é assim. A gente sabe que as coisas mudam e mudam para melhor. Né? E essa reflexão tem que ser feita assim pelos pais. Buscar essa ajuda que é necessária. Perfeito. Rapaz, quando a gente pensa em falar sobre família, vem um leque de coisa para mim que, diga assim, não sei nem por onde começar para a gente conversar aqui. Mas assim, aí eu vou citar assim para vocês. Dependência emocional. Nossa, dá pra gente falar muita coisa. Quando a gente também tem que pensar, entender que os filhos, como o Sérgio falou, repetindo padrões, porque você foi criado de tal maneira, e eu já vi pessoas falando assim, não, você corta o queijo muito largo, você corta o queijo muito fino, porque lá na minha casa, quando eu cortava era assim, minha mãe cortava desse jeito. Então assim, se você tem uma lembrança, uma cultura de cortar o queijo de tal maneira, imagine outras coisas que você carrega consigo, que foi da sua família, que foi do seu pai e da sua mãe. E a gente também, é uma coisa bem, muito boa, a gente estabelecer assim, o que é família? Família é aquele homem, aquela mulher que se casou, se juntou para poder começar a desenvolver uma família. É mulher, esposo ou esposa e seus filhos. Os outros fora disso aí são parentes. Você deixou o seu pai e sua mãe e você agora está criando uma nova constituição familiar. Sim. Não é isso? Porque a pessoa acha que de repente já não está mais morando com o pai nem com a mãe, mas acha ainda que é família. Não é mais família, é parente. Não é isso? Então, assim, a partir do momento que eu estou com meu pai e minha mãe morando, eu sou criança, eu sou adolescente, eu ainda estou dentro de casa, minha família é quem compõe a minha casa, é quem mora comigo. Se eu sair dali, ter uma mulher, eu tenho um marido, uma esposa, eu tenho meus filhos, aquilo ali é minha família agora. E os outros, meus irmãos, meu pai, minha mãe, minha avó, são parentes. Então é diferente. Né? Agora a gente vai analisar qual é o grau de parentesco de cada um. Isso a gente vê que até em concurso público, sim, em cargo de confiança, em gestão, a gente precisa saber dentro de uma empresa qual o grau de parentesco existe em cada pessoa. Né? E quando pensando também sobre família, Sérgio, falando sobre esse ponto, eu vejo que tem muitos pais que querem que os filhos eles mudem, mas o próprio pai nem a própria mãe ela faz diferente, porque dentro dos estudos fala que uma criança até 7 anos, ela faz tudo aquilo que você vai dizendo, tá certo, tá errado, não faça assim, papai do céu não gosta, mas depois dos 7 anos até os 14, ela vai aprender através da observação, vai aprender através do que o pai e a mãe tá fazendo, que tem coisa que talvez a pessoa nem saiba, não perceba, é no dia a dia ali. Sim. Né? Então, se essa família gosta de administrar bem o dinheiro da casa, ele tem uma tendência a observar e dizer, poxa, administrar dinheiro é bom. Meu pai e minha mãe faz planilha, tem controle que gasta no cartão de crédito, vai para as compras, eles têm um controle do que compra, ele passa a ser uma criança mais organizada. Mas se o pai e a mãe não têm controle de compra, de quanto gasta, fala só sobre dinheiro que não tem dinheiro, fala que não presta, reclama do trabalho, você acha que o filho vai fazer o quê? Se são pessoas que fumam, que bebem, que xingam,
que escuta música de baixo calão, né? Então, assim, o que é que essa criança vai projetar para uma sociedade? Os tocos de short, que eu não tenho nada em relação em quem veste, mas assim, a gente está falando de modelagem, né? A forma como a mãe se veste, essa criança também vai também aprender a se vestir de tal maneira. É uma tendência, vou botar mais tendencioso. Uma tendência. Dentro do seu estudo, dentro que você está sempre procurando ajudar outras famílias, o que é que você traz em relação a isso tudo que eu coloquei aqui, Sérgio? Então, você fala, viu, rapaz? Você fala coisa demais, aí eu digo, meu Deus, o que é que eu vou falar agora? Porque o homem é tanto assunto que ele traz, mas é interessante. Isso que é bom. É muito bom. Assim, ó, um dos pontos que você traz aí, o pai e a mãe são exemplos. Sempre. Sempre, né? É o primeiro... Poderosas. Figuras poderosas. É o primeiro exemplo poderoso, positivo, eu costumo chamar de exemplo positivo, que o filho ou a filha tem. Isso. E vai espelhar. Referencial. Como você falou, até os 7 anos ele é esponja, ele absorve tudo, do jeito que você falar. Sim ou não. Sim ou não. Mas dos 7 aos 14, ele já começa a avaliar, a analisar e observar você. Então, se você, o pai e a mãe, né? Se o pai e a mãe falam uma coisa e faz outra, ele está observando. Claro. Ele está vendo que não tem... Talvez ele não entenda o que é congruência nem coerência, mas ele está vendo que aquilo ali não está certo. Pô, meu pai diz para eu não fumar, mas ele fuma. Ele fuma. Meu pai diz que não quer que eu beba, mas ele bebe. Todo final de semana tá no bar, ou se não tá aqui em casa enchendo a cara. É para eu comer fruta, comer legumes. Meu pai diz que minha educação alimentar tem que ser saudável, mas ele é o primeiro a... Meu pai e minha mãe, né? Entendeu? Então, assim, se a gente não é coerente no que nós falamos em casa, os nossos filhos, a tendência também é ser da mesma forma. É até dizer assim, poxa, eu vou fazer totalmente diferente do que meu pai faz. E muitos filhos se revoltam, muitos filhos até tomam ações baseadas naquilo que eles veem para fazer melhor ou ao contrário do que os pais fazem. Então isso é uma questão que tem que ser bem trabalhada. Os pais precisam ter alinhamento. Quando os pais, por exemplo, uma coisa assim interessante que acontece, quando os pais moram, né, casados, moram juntos, isso é muito bom, porque a gente sabe que tem muitas famílias hoje que estão, né, se dissolvendo, que a mãe cria os filhos sozinho, ou às vezes é o pai que cria os filhos sozinho. Isso não era o ideal, ninguém casa para separar, mas às vezes separa, né? Então, quando tem o pai e a mãe dentro de casa que querem harmonia, é necessário que os dois estejam em alinhamento, porque se a mãe fala uma coisa e o pai fala outra, aí cria uma confusão na cabeça da criança, né? Ela que está em formação, se não tiverem coerência no que estão falando, se não combinarem o que estão falando, se não se alinharem, vai criar uma confusão, um conflito. Discussões dentro de casa, né, na frente das crianças, isso traz consequências terríveis. São traumas para as crianças. E muitas vezes os pais não estão nem aí, não percebem o mal que estão fazendo a seus filhos. E isso é uma coisa que a gente tem que repensar. E quando a gente trabalha nos nossos treinamentos, nos nossos cursos, a gente também fala sobre isso. A gente orienta os pais sobre muitas coisas. E uma delas é essa. Perfeito. Você falando assim, vê uma coisa muito interessante. Que eu acredito, Sérgio, que não só os pais, mas eu digo para você também, os nossos responsáveis, os professores. Quantos professores tem aí que ele acha que ele tem que ensinar da forma que ele aprendeu, que a sua metodologia, que a sua didática está certa, porém, a gente percebe que ele também, como é que ele vem vivendo, como é que ele vem fazendo. E principalmente, hoje, a gente vive em um mundo que a gente precisa conhecer mais sobre o humano, conhecer mais sobre o outro. E principalmente, antes de conhecer o outro, conhecer a nós mesmos. Sim. E eu te digo, como analista, eu vejo que, eu vou falar aqui, que eu acho que tanto prefeitos como o governo do estado, presidente da república, eu acho que eles teriam que ter esse conhecimento em relação a perceber essa metodologia que é do corpo. Dizer assim, a gente conhecer o outro um pouco também pelo corpo dele, porque a quantidade de pessoas que sofrem aí por atender modas, por atender... estirpes que de repente não é dele. Sim. Mas a gente quer se moldar perante o outro para poder agradar. E dentro disso a gente percebe que existe uma criança fraturada
que existem fraturas emocionais, como o Master Coach, a gente sabe muito bem em relação a isso, que precisa ser trabalhado. E aí, assim, o pai e a mãe acabam não tendo conhecimento, a sociedade, como professores, eu digo a maioria também, posso dizer que não tem esse conhecimento, nem para eles mesmos, nem para poder ofertar para os alunos, entender as direções, que é a coordenação, e nem os nossos políticos. Então, assim, eu acredito que os nossos políticos, eu boto assim, prefeito, vereadores, deputados, governadores, entre outros, deveriam conhecer mais sobre isso, porque a gente está vivendo no século XXI, gente. Então a gente percebe que vivemos em uma sociedade doente e muitas vezes a gente não faz nada. O que faz é um ou outro tentando amenizar situações, mas a gente percebe que não é só amenizar a situação. Então, assim, tem que ser uma coisa que seja para todos. E como analista, eu digo que isso teria que adentrar a sala de aula também, porque não é só dentro de casa que o aluno ele sofre abusos. De repente, ele pode estar sofrendo também na escola, ele está sofrendo no dia a dia dele ali, e a gente não sabe como fazer. Com tudo isso que eu estou trazendo entre a família e a educação, o que é que você, e falando também sobre análise de perfil comportamental e corporal, o que é que você acha sobre isso, Sérgio? Então, assim, eu concordo com você em tudo que você falou em relação à escola, à sociedade de forma geral, né? Então, mas assim, o primeiro, né, exemplo positivo é a família. Pronto. O núcleo. É o núcleo. Se a família é forte, se a base é forte, a criança ela sai para a escola mais forte também. E ela tem condições até de identificar esse tipo de abuso, para chegar e dialogar com os pais em casa, falar com o professor, a depender do nível, da idade da criança, ela pode até dizer, professor, não concordo com isso não está certo, porque eu aprendi assim e tal. Mas se ela é um pouco mais criança e não sabe ainda argumentar com o professor, ela chega em casa e sabe falar com os pais, porque ela tem em casa um porto seguro. Ela sabe, precisa, né? Ela sabe que tem pais que ela confia e que confia nela, e que pode realmente dar segurança e dar essa força que ela precisa. Então, a família, sendo a base e tendo solidez, as outras instâncias podem sim trazer prejuízo, mas o prejuízo vai ser menor, porque a família é forte. Claro que a gente sabe que depois essa influência das crianças vai ampliando, né? Para os professores, se ela é religiosa, para o padre, para o pastor, outras religiões. Os, né? PPs da vida. Os PPs da vida. Tem a questão da mídia social, da televisão, dos políticos. Tudo isso influencia. Mas, no meu ponto de vista, quando você tem uma família forte, sólida, né? Pai, mãe e filho, ou filha, ou filhos, aí sim, você está mais preparado para enfrentar toda essa problemática que você trouxe e que afeta realmente a juventude de forma geral, trazendo muitas crianças aí. Eu sou professor e eu vejo quantas crianças estão doentes. Coisa que a gente não ouvia falar. Depressão, né? Crise de pânico, crise disso, crise daquilo, os TDAs da vida, tanta coisa que está acontecendo hoje, a gente não ouvia falar há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, porque, não sei porquê, talvez não tivesse aprofundamento ainda, né, do conhecimento que a gente tem hoje, mas hoje está muito mais abrangente, as crianças estão sofrendo mais, estão com mais problemas. E isso, eu como um estudioso dessa área, eu tenho percebido que a família tem um papel importante nisso. Fundamental. Né? Por isso que hoje eu quero insistir nessa questão da família, de trazer, apesar de concordar com tudo que você falou aí, professores, pastores, padres, políticos, né? A televisão, as mídias sociais, a internet, meu Deus do céu, está acabando com as crianças. Mas isso também é responsabilidade de quem? Do pai e da mãe. Do pai e da mãe, porque eu tenho adolescentes em casa e eles usam a internet, eles sabem usar a internet. Mas se a gente deixar, se eu e a mãe deixar, eles vão usar o tempo todo. E só em vídeos, reels, não sei o que mais, só vendo besterol, que não acrescenta nada na formação dele. Perfeito. Quando você fala assim, a situação da família é fundamental. E quando a gente traz num ponto também educacional, a gente vê que a lei 9394,
ela já diz que a responsabilidade da escola é 25%, 75% é da família. Né? Então a gente tem que trazer isso. Enquanto muitos pais, muitas mães querem mandar os filhos para a escola, até para achando que a escola tem que educar. Isso mesmo. E não é a escola que tem que educar filho. Né? Quem tem que educar seus filhos são seus pais e suas mães. E o responsável, né, que está tomando conta ali daquela criança. Mas é aquela situação. E o ponto de onde eu falei para chegar, como você falou da família, eu concordo plenamente, é a família. Só que a família, Sérgio, tem muitas famílias, não estou aqui generalizando, né? Tem muita gente aí que estuda, que tem bom senso, pessoas educadas, pessoas de boa índole, a gente percebe, mas a gente não vai dizer também que não existe alguns problemas até nas grandes famílias. Sim. Né? Que tem estudo, pessoas Sim. também que não têm esclarecimento educacional também, mas é isso que a gente está trazendo. Como você falou, de um padrão, a gente está falando aqui de um padrão. Então, quando um homem e uma mulher, ou de repente 2 homens, 2 mulheres, eles se juntam para poder formar uma família, a gente vê que eles estão trazendo uma bagagem. Sim. Essa bagagem tem dores, tem constrangimentos, tem medos. Tem tudo, né? Tem várias personas que a gente vê que a gente tenta trabalhar cada dia. Mas, então, são pessoas propícias a errar também como acertar. E se eu não tenho esse conhecimento, eu não vou passar para aquela criança, para aquele meu filho, um conhecimento de autoproteção. E principalmente agora, como você abordou, a internet também abrir um pressuposto que a gente muitas vezes não utiliza para o nosso bem-estar e para a nossa autodeterminação, nossa autotransformação. Utiliza o que é mais preparado, a ver vídeos, a ver coisa que talvez não esteja acrescentando, como você falou. Então, quando a gente pensar na família, a gente também tem que pensar nisso, naquele núcleo, um homem ou mulher que está sempre vindo de alguma outra família, Sim. carregados de conflitos e desafios positivos e negativos também, que ele tem uma tendência a colocar isso à tona em algum momento, ou de algum chute na canela, de algum problema emocional, ele vai se manifestar daquilo que ele está insatisfeito, e essa criança vai absorver ou ela vai aprender, né, no seu dia a dia. Dentro disso, quando você fala da família, você tem algo a trazer de novo, do que você concorda, algum conceito, alguma metodologia? Essa questão da família, para mim, eu tenho baseado nos estudos, né, que a gente está fazendo, nos cursos que a gente vem fazendo, a gente sabe que, como você falou, quando 2 pessoas se unem, independente, né, da união, elas trazem consigo toda a sua bagagem, toda a sua história, e todas as suas memórias. Uhum. E, assim, não é fácil uma relação a 2. Eu estou há 24 anos com minha esposa, né? E mesmo assim, é um aprendizado constante. Eu tenho muitas vezes que abdicar. Sim, abdicar de algumas coisas, entendeu? De abaixar um pouco a minha voz, abaixar um pouco aquela questão de achar que eu estou certo ou que está errado, e não pensar no certo ou errado, e sim no melhor para nós dois naquele momento. Ainda ontem a gente estava conversando e de repente teve uma discussãozinha, que se a gente não tivesse controle, ia para uma discussão maior. Mas a gente percebeu que, por quê? Para quê discutir tanto assim por uma coisa que a gente sabe que vai alinhar. Ninguém é dono da verdade. E ninguém é dono da verdade. Aí o que acontece? Essas famílias se unem e trazem suas memórias, e aí vêm as crianças, vêm os filhos. E aí, a partir daí, começam a querer mostrar, né, a ensinar seus filhos a serem da melhor forma. Mas o que é que está faltando hoje, independente de classe social? É que as famílias hoje estão perdendo as coisas que é principal, princípios e valores. Hoje, né, a gente não pode também dizer que são todas as famílias, mas de uma forma geral eu tenho observado que muitas famílias hoje não têm mais princípios do respeito, né, da comunhão, da cumplicidade, da empatia, da honestidade. Então os meninos hoje, eles crescem de uma forma muito
para si, pensando em si, em querer, de uma certa forma, levar vantagem em tudo. Hoje querem tudo mais fácil, mas isso por quê? Porque também em casa eles conseguem enxergar isso. Eles conseguem ver isso dos pais. Com certeza. Independente de classe social. Porque a classe social, com certeza, se você está na classe A, B ou C, você tem mais recursos financeiros, você pode morar em um bairro melhor, mas isso não é garantia de que sua família vai ser aquela família, né? A família que possa ser exemplo. Muitas vezes não é, né? Então a questão da classe social, ela interfere, sim, mas não é o diferencial. O diferencial é quais são os valores que os pais estão passando para seus filhos. E aí você fala assim, a escola hoje é responsável por 25%. Concordo. Porque muitas vezes os pais colocam os filhos na escola e acham que a escola vai dar conta daquilo que ele não fez em casa. Exato. Muitos pais são ocupados demais, trabalham demais para dar o melhor para seus filhos, mas não dão o que é mais importante, que é tempo, que é atenção, que é carinho, né? E isso, as crianças estão carentes disso. Eu vejo na escola, as meninas dizem assim, meu pai não me abraça. Meu pai nunca disse que me ama. Minha mãe nunca disse que me ama. Aí eu digo, você não tem pai, você não tem mãe? Tenho, mas eles não ligam para mim. A menina chegou para mim e disse, eu sou invisível dentro de casa. Imagine uma criança falar isso. Eu sou invisível dentro de casa. Isso causa traumas e traumas severos que quando essa criança estiver adulta, com certeza ela vai ter dificuldade de formar uma família ou até mesmo de se relacionar no dia a dia por conta desses traumas, né? Dessas memórias que são gravadas, as memórias que são traumáticas que a gente conhece. Com certeza. Perfeita a sua fala, Sérgio. E isso nos traz, gente, o seguinte, se você tem um filho e você não dá essa atenção, ou a mãe não dá essa atenção, ou quem estiver criando, como ela falou para Sérgio, que eu sou invisível dentro de casa, ela tem uma carência em relação a ela mesma em relação ao outro. Aí, bora analisar. Para essa menina, ela partir para as drogas, ou ela partir para uma prostituição, é um passo. E principalmente, não é por nada, ela basta ser acolhida por alguém. Alguém que chegue para ela e fale, nossa, como você está bonita hoje. Nossa, vem aqui, entra aqui no nosso grupo, faça parte, né? E ali começa a abraçar, começa a dar atenção, liga para ela. Ela vai dizer assim, nossa, estou sendo valorizada. Coisa que em casa ninguém faz comigo e aqui eu estou sendo valorizada. Ela começa a se identificar com essa tribo e ela vai seguir o que a tribo faz. Ela vai fazer o que a tribo pede. E depois, pai e mãe, o que é que vai acontecer? É chorar e dizer assim, por que está acontecendo tal situação? Mas sem saber o que a criança, como o Sérgio falou, queria uma atenção. Dizer assim, qual o tempo de qualidade que você está dando? Né? Você chega em casa, fica no celular, fica na televisão, você toma um banho, vai jantar, ou toma um café e vai dormir, ou você para pelo menos ter 30 minutos de qualidade com seu filho, com sua filha. Então é isso, cresce uma criança sem uma identidade, verdade. sem uma identidade, e ela acha, a partir do momento que ela achar alguém que dê atenção, que possa validar ela vai se entregar para fazer qualquer coisa. Isso. E é engraçado que, assim, ó, as queixas que eu mais recebo das crianças lá, dos adolescentes, não é só criança não, viu? Jovens de 16, 17 anos, também com as mesmas queixas. É abandono. Não é abandono necessariamente de que o pai ou a mãe saiu de casa, mas abandono no próprio lar. Pai e a mãe estão dentro de casa, mas não ligam para esse adolescente, para essa criança, entendeu? Deixa a mercê da sorte. E como você falou, já que ela não tem esse acolhimento dentro de casa, ele vai achar na rua. Quem dá esse acolhimento na rua, ele vai achar. E geralmente as pessoas sabem acolher na rua. Com certeza. Elas começam a se sentir pertencente àquele grupo. Poxa, aqui me valorizam, aqui eles me ouvem, aqui eles me dão atenção. Em casa eu não tenho nada disso. Em casa minha mãe não me escuta, meu pai sempre quer ter razão, os pais querem sempre ter razão, não tem humildade para admitir que também falham, né? Que também erram. E isso é uma coisa importante, você admitir para seu filho, ó, filho, eu peço desculpa a você porque eu me exaltei, eu errei, estava enganado, peço desculpa a você. É normal, eu já fiz isso com meu filho, pedi desculpa de ter errado com ele, minha filha também.
mas a maioria dos pais precisam também conhecer isso, saber que é necessário sair um pouco desse pedestal, desse ego, né? Desse ego, de dono da verdade, do autoritarismo. É diferente autoritarismo e autoridade, entendeu? Com certeza. Então, hoje a gente tem as questões que os filhos sempre estão dizendo: meus pais não estão me dando atenção. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Não ligam para mim. É mais as queixas que eu mais ouço. Perfeito. E com isso, a gente vai percebendo o quanto que o ser humano ele vai ficando carente de tal situação. Quantas rupturas, quantos medos, quanta necessidade de ser visto, valorizado, reconhecido. E a gente vai o tempo inteiro perdendo isso. Muitas vezes na própria escola também não tem, porque existe uma forma, né? Até na própria forma de dar aula, existe uma forma, porque você tem que estabelecer aquele conteúdo durante o ano inteiro e a questão de um plano de aula. Exatamente. Existe um plano dentro daqueles dias letivos, quanto de conteúdo você precisa passar. E com isso, eu vou dizendo para as pessoas que são autoridades, principalmente os secretários de saúde, os próprios professores, diretores de escola, a gente tem hora que não é a quantidade que é qualidade, mas de repente fazer um trabalho para essas crianças serem mais acolhidas, serem mais escutadas, porque assim eles vão ter muito mais capacidade cognitiva a partir do momento que eles se sentirem realmente valorizados, amados e não cair nas armadilhas que o mundo vai criando para que essas crianças vão acontecendo isso. E a gente esquece que essas crianças, elas vão se tornar adultas, essas crianças vão ser futuros pais e futuras mães, até de forma inesperada, como muita gravidez na adolescência, entre outros, e cheio de traumas, cheio de problemas que a gente poderia estar sanando muitas vezes na raiz, né? E como é que vai sanar dentro da família esses problemas se os próprios pais são dessa maneira? E agora eu vou para uma outra vertente, Sérgio, que para o ser humano tem que existir um corte, tem que existir um amadurecimento. Muitas vezes pode vir muito cedo ou pode vir muito tarde. Poxa, Jutânio, como é que é isso? Explica pra gente aí. Como é que é isso? Aí eu vou te dizer, pela ligação emocional. Aí eu vou para um lado e você vê se você concorda comigo e quanto você pode contribuir em relação a isso. Tem muitos homens e muitas mulheres que elas foram, quando as mães tiveram sua gestação, depois tiveram seus filhos, elas não têm filhos para o mundo. Então, assim, a gente acaba tendo filho, tem algumas pessoas para elas mesmas. Não tem visão de quem elas são, acha que a vida aqui é eterna e que a gente está aqui passando um tempo, que a vida aqui a gente sabe que a gente não fica aqui o tempo inteiro. Sim. Que existe uma morte do corpo físico e esquece disso. E com isso, cria filho para eles mesmos. Mãe muito protetora, enquanto tem aqueles que não dá muita atenção, deixa a ausência de pais. Tem o contrário também. Dentro de casa tem ao contrário também, com muito cuidado, com muito bolha, né? apego, com muita bolha. É. Meu filhinho, minha filhinha, minha princesa, meu príncipe. Que vai causar trauma também. Exatamente, cheio de proteções, que é a filhinha do papai, é o filhinho da mamãe. Que esse menino ou essa menina, ela vai chegar a um ponto de fazer o seguinte, de o pai ser tão bom com ela, de fazer tantas coisas, que a referência de homem que ela tem é a do pai. É o primeiro amor da vida dela. Sim. O menino da mesma forma, a mãe trata ele tão bem, paparica tanto, protege tanto, que ele também vai entregar o coração dele para a mãe. E assim, a referência de uma mulher para ele tem que ser parecida com a da mamãe. Sim. Quando ele não acha, ele tem a mãe como esposa, no inconsciente dele, e o menino tem a mãe como esposa e a menina tem o pai como esposo, no seu inconsciente. Sim. Porque eles criaram um limiar, uma régua tão alta que nenhum homem tem hora para ela e nenhuma mulher para ele chega ao ponto de papai e de mamãe.
não presta. Não criou a ruptura, né? Exatamente. Não houve essa ruptura. E tem casos que é isso. Ela faz de tudo para o casamento dar errado, para que ela possa voltar ao seio da família dela original. Para que papai vai lá e diga, não, filha, agora pode voltar para casa, é meu herói. E quanto isso, é a mesma coisa do menino. A mãe cria aquele filho que ela, não, é meu bebezinho, é meu príncipe, e aí o menino casa, mas ele tem muitas vezes a própria esposa como um amante. Ele tem por quê? Porque ele já entregou o coração para a mãe. Uhum. E aí nisso a gente percebe o quanto que a família também, ela cauteriza, ela também causa danos. Aprisiona, né? Aprisiona, tanto consciente como inconsciente. Né? O que é que você acha em relação a isso? Você já foi bem específico, né? Você já trouxe bem, direcionou bastante. Mas assim, eu acredito no que você falou e realmente acontece muito disso, né? Quando a gente quer proteger demais, a mãe, o pai quer proteger demais os filhos, não deixa que eles aprendam com as próprias pernas, que eles tomem suas topadas, tomem suas topadas, que tenham seus erros. Tem mãe e pai aí que não quer que o filho erre, ou não quer que o filho aconteça nada, porque para ela aquilo ali é a pior coisa do mundo. Se o filho sofrer um cortezinho, tomar uma queda, né, tomar uma nota baixa na prova, andar descalço quando andar descalço não pode. Tudo isso realmente é o instinto de proteção, mas é em excesso. Então todo pai, toda mãe deveria ter essa medida de dizer, não, até aqui é amor, é proteção, é normal. Mas ele precisa se desvincular um pouco, sair de mim um pouco para aprender como é que é a vida lá fora. Como é a vida sem o pai, sem a mãe, sem a garra do pai, sem a garra da mãe. Porque vai chegar um momento que ele vai precisar fazer isso. E se isso não acontece, gera todos esses traumas, essas questões que você trouxe. Né? Mulheres e homens que não conseguem ter uma boa relação, não conseguem casar, e às vezes até casam, mas aí criam conflitos, se separam, ou, quando casam, buscam justamente a figura do pai ou da mãe. Isso. Procuram pessoas iguaizinhas, que tenham praticamente as mesmas relações, as mesmas ações que os pais, que os pais tiveram. Então, isso também é algo que a gente precisa... Uma repetição de padrão. Repetição de padrão. A gente precisa trabalhar. Então, nesses cursos que a gente trabalha, nesses treinamentos, nesses atendimentos, a gente fala de todas essas questões. E não é simples, entendeu? Não é simples a gente, de repente, chamar o pai para essa consciência. Não é simplesmente dizer, você está certo, você está errado. Não é isso. A gente aqui não está para... O certo ou errado. É para tomar consciência. Pai, mãe, do jeito que você está fazendo, o que acontece? Você acha que seu filho ou sua filha daqui a 5, 10 anos, como é que vai ser seu filho se você continuar agindo dessa maneira? Então o pai precisa tomar atitude, a mãe precisa tomar atitude e mudar. Perfeito. Uma outra coisa também, Sérgio, que a gente vê falando sobre família e dessa mudança de mentalidade, é as mulheres, principalmente assim, depois que teve essa ascensão feminina, que eu bato palma, graças a Deus, em relação a isso, que eu acho que a gente não precisa cauterizar o outro, todo mundo está no planeta, no mesmo barco, e a gente tem que realmente ver isso, os mesmos direitos, com todo respeito e amor. Mas as mulheres, elas vinham num período da vida delas que elas foram muito cauterizadas. Elas foram cauterizadas pela religião, elas foram cauterizadas pela educação feminina, porque tem que botar roupa até não sei aonde, né? Como na estante eu falei do shortinho, mas também era o exagero também, que a mulher não podia mostrar nem o tornozelo. Aí vem a questão da pílula, que as mulheres ganharam essa independência de não engravidar. Sim. Né? E por que eu estou falando isso tudo? Porque elas conseguiram chegar onde elas querem e ainda estão buscando realmente essa ascensão, que é maravilhoso, que eu acho que a gente está em pleno século XXI e tem que ser isso mesmo. Essa questão de gênero a gente tem que trabalhar e tirar preconceito em relação a isso. Sim. Mas o que eu quero falar é sobre energia. Tem muita mulher que ela, por ter uma mãe que era muito determinada, que faz as coisas, que ela pede pro marido tocar aquela lâmpada, o marido não trocou no momento que ela quer, ela bota a cadeira, vai lá e troca, ela toma assim muitas atitudes masculinas. E a gente percebe que isso também prejudica no relacionamento.
é aquela situação, é mulheres com energia masculina e homens com energia feminina. De repente Tem um homem isso ele faz também. muita coisa que é feminino e a mulher fazendo muita coisa masculina. Então assim, invertendo esses valores. Isso é muito ruim para um casal, isso é muito ruim para os filhos, porque como a gente falou, dos 7 aos 14 anos, ele vai estar ali observando tudo. E a energia que ele precisa ter nesse momento, todo menino, toda menina, é a energia masculina, que é do pai, que é a energia que traz para a racionalidade, para o trabalho, é mais racional. A mulher é amamentar, é cuidar, é dar amor, é beijinho, é abraço, que esse momento até os 7 anos, que aí já está numa energia mais de acordar para a vida, da gente dizer que filho a gente não cria para a gente cria para o mundo. É como um pássaro. Chega algum momento que ela tem que alçar voo, sair do ninho e voar, levar a sua própria vida. E a gente percebe que os pais falam o seguinte: ah não, eu passei por tal situação, não quero que o meu príncipe nem minha princesa passe. E com isso a gente está cauterizando, né, essa gaivota em forma de águia, ao invés de transformar numa águia e alçar o voo, a gente quer que fique ali presinho no ninho, porque mamãe não quer perder, né? É. Então a gente precisa, e voltando principalmente para a energia, é isso. A energia masculina é masculina, a energia feminina é feminina. O homem e a mulher pode ter? Pode. Agora vamos ter em doses certas, né? Sim. Porque senão isso confunde no relacionamento e também confunde para as crianças que vão crescer achando que homem tem que agir de tal maneira e que mulher tem que agir de tal maneira. E a gente percebe que tem que ter um consenso, um equilíbrio sobre isso aí. Eu entendo muito o que você está falando. Tony Robbins, um dos grandes pensadores Meu referencial. Da época, um grande referencial nosso, né? Ele já falava, eu fui para um treinamento dele, na verdade, uns 3 treinamentos dele já, e assim, ele falava justamente dessa energia do homem e da mulher, e que tem que haver esse equilíbrio, né? Eu acredito, e ele deixou muito claro isso, que o homem pode fazer, assim como você falou, que a mulher quer que troque uma lâmpada, mas o homem não trocou, ela foi lá e trocou, ela quer naquela hora. Não tem problema da mulher trocar uma lâmpada, não tem problema de um homem lavar uma louça, de dizer eu te amo e dar carinho. Não tem problema. Isso é importante até no relacionamento. Mas como você me falou, precisa ter esse equilíbrio, né? De cada um respeitar as suas energias e as suas... O seu quadrado. O seu quadrado, com certeza. O homem precisa cuidar, sim, da casa, ser a proteção. A mulher também precisa ser gerenciadora do lar, né? Tá ali prestando atenção nos mínimos detalhes que talvez o homem não enxergue, pela sensibilidade que ela tem mais sensibilidade. Agora, às vezes quer fazer o papel do outro, e isso atrapalha a relação. E os filhos vão aprender. E os filhos também vão aprender, estão observando tudo, entendeu? É necessário, sim, os dois entenderem que existe essa energia, inclusive até estudar sobre isso, que é um assunto que a gente não esgota em um bate-papo aqui assim, porque a gente precisa aprofundar mesmo, mas que também perpassa por todas as questões dos problemas que a gente vê em relação à família, né? E isso é mais uma vertente de uma possibilidade de problemas, se a gente não ajustar, se a gente não entender que isso existe, porque tem pessoas que acreditam que não, que tudo é igual, que não existe isso, que tem que ser assim, mas é necessário a gente saber diferenciar isso aí que você trouxe. Beleza. Posso contar uma historinha aqui? Por favor, Sérgio? Amigo. A história... Também gosto de história demais. A historinha até de Tony Robbins. Ele diz o seguinte, que um leão, a leoa teve o filhote, e aí ela foi atacada, e o filhote caiu no mato, né? E a leoa foi atacada, ela foi morta, e o filhote ficou ali no mato. Aí... muito tempo ali, daí a pouco veio um grupo de ovelhas, né? E as ovelhas vieram, viu aquele animalzinho pequeno, berrando, chegou perto, aí o leãozinho já começou a fazer um carinho nas ovelhas e ele começou a seguir as ovelhas, porque ele estava sozinho, não tinha pai, não tinha mãe. Com isso, ele cresceu, ele comia grama, né? E ele foi crescendo. E as ovelhas... também ali com ele não fazia nada com as ovelhas, nem as ovelhas com ele, porque ele se via como uma ovelha. Um belo dia,
esse grupo de ovelhas foram atacados por leões. E os leões pegando as ovelhas, matando as ovelhas, né? É um pouquinho triste nessa parte de matar as ovelhas, mas o leão, pela questão do instinto, ele estava usando aquilo ali. E um leão chefe, viu o leão grandão, com a juba imensa, berrando, bé, e se tremendo todo, com medo de ser atacado, e ele chegou até o outro leão e que negócio é esse? Quem já se viu um leão ficar berrando, rapaz? Aí o leão, bé, bé, morrendo de medo, tremendo, ele... que negócio é esse? Aí foi lá, pegou um pedaço de carne de ovelha, deu pra ele. Ele não queria comer, né? Não queria comer, porque ele era uma ovelha. Ele Sim. não queria comer carne de ovelha, ele comia grama. Aí foi que o leão pegou, enfiou na boca dele, fechou a boca dele assim, fez ele comer. E a partir do momento que aquela carne entrou nele, ele deu um rugido e aí se transformou realmente no leão que ele realmente era. Com isso também a gente vê uma história que é de Simba, né? Que ele acaba fugindo por causa do tio dele, que queria assumir o reino. E ele vai e é criado com 2 outros animais vivendo de insetos, até que o macaquinho vai lá e chama ele à realidade, né? Diz assim, você não é isso aqui, você é isso aqui. Sim. Ele manda ele olhar na água e aí ele vê a sua própria imagem e vê realmente quem ele é. Então, com isso eu quero dizer, Sérgio, a nossa real identidade como ser humano, né? O que é que a gente busca como referência, e entender que, por exemplo, o homem ele tem que ser homem na sua energia, como a gente estava falando da energia masculina, e a mulher na sua energia feminina. A gente está falando aqui, pessoal, da mulher ser aquela mulher de antigamente, de ficar só no fogão ou fazendo as coisas dentro de casa. Não. A mulher, a gente vê que hoje a mulher trabalha, que a mulher faz as coisas, mas por vir por uma educação daquela mulher guerreira, aí a mulher acha que ela tem que fazer coisa para ultrapassar o homem. Não tem que existir competição. O que existe dentro de uma família é um homem com energia masculina e uma mulher com energia feminina. Os dois podem ter também energia masculina e feminina? Pode. Tem, né? A gente precisa, como a gente falou, do equilíbrio. E quando eu contei essa historinha para isso, para quantos homens tem aí vivendo como ovelhas e eles são leões. E com isso a gente percebe a quantidade de mulheres também até que querem engravidar e não consegue, porque quando a gente vai analisar, olhar as fraturas emocionais, ele teve uma mãe guerreira que mandava, o pai obedecia e o pai usava autoridade sobre quem? Sobre o próprio filho. Então é aquele homem, já um homem, mas com atitude não determinada. Sim. E ele vai procurar casar com uma mulher que queira mandar nele, porque a energia é atração e padrão, né? Então, e para acontecer isso, muitas mulheres têm hora que nem conseguem engravidar, porque ele está numa energia tão baixa masculina que ele não consegue nem engravidar a própria esposa. Sim. Tem essa... Rapaz, que coisa. Você trouxe um link aí que foi, assim, essencial. Como eu disse a você, é necessário entender isso? Não é simples entender, não é complexo, não chega. Infelizmente ainda não chega para todo mundo essa discussão que a gente está tendo aqui. E é por isso que esse podcast é muito importante. Claro. Para você que está assistindo aí, você possa, né, divulgar, né, compartilhar com outras pessoas, para que a gente possa abrir esse leque de discussão, trazer essas questões tão importantes, tão sutis para o nosso dia a dia, para as nossas famílias, para as nossas escolas, para os nossos encontros religiosos, porque isso não é discutido, como a gente está falando aqui agora. E até, se a gente aprofundar demais aqui, fica assim, meio que, para muita gente aí, o que esses caras estão falando? Esse negócio de energia, eu nunca ouvi falar energia masculina, energia feminina, né? Que todos nós temos, né? Que todos nós temos. E que interferência isso faz no dia a dia, no relacionamento? Muita. E você trouxe exemplo aí que traz muita interferência, traz muita mudanças, né? Pode acontecer de mudar tudo. Inclusive, a pessoa não chegar ao ponto de não engravidar.
Exatamente. A mulher querer engravidar, mas não engravida. Você já viu dizer, Sérgio, que tem alguns homens que eles desenvolvem câncer de próstata? Sim. Você sabe, posso lhe contar outra situação parecida? Pode, meu amigo, você é Olha, gente, como a gente está falando sobre mudança de mentalidade, o que a gente está trazendo aqui é para até as pessoas entenderem e dizer assim, poxa, isso acontece com a minha família. É aquele casal, o homem e a mulher, eles casam, tá tudo bem, tudo maravilhoso. Aí tem o primeiro filho. É um menino, nossa, que coisa boa. O que é que a mulher faz? A mulher, ela vai amamentar, ela vai cuidar desse filho. E esse homem, com a energia masculina dele e ela com a energia feminina dela, eles começam a diminuir o contato, né? Sim. O carinho. Essa mulher vai dar mais atenção ao filho porque é uma coisa que é natural. A criança está no momento ali de precisar desse carinho. Sim. É aquela diminuição que tem que ser equilibrada, não pode ser exagerada. E aí vai, esse homem já parou de ter aquele contato com aquela mulher. Aí depois ela engravida de novo, vou botar aí, agora ela teve uma menina. Tranquilo. Vai cuidar dessa menina aí por uns 5 anos. Imagine quanto tempo já vai distanciando do próprio marido. Vamos colocar aí, já dá 10, 15 anos. Não é isso? Sim. 2 filhos, cuidando ali o tempo inteiro. Como já tem um afastamento, a tendência é dessa mulher, muitas vezes, ela por ligação e atração, ela vai se conectar mais ao filho para conversar, passar dificuldade dela. Esse menino já está adolescente, se tornando um homem. Até o que ela quer comprar. O pai, por também perceber isso, ele começa a se conectar com a filha. Diz assim, se conectar mais com a filha, sobre os remédios dele, sobre a situação dele, de falar. Então, assim, você vê que houve uma ruptura aí do casal que teria que trocar suas informações de gasto, de carinho, de problemas. Não está acontecendo mais com o marido e com a mulher. Eles estão passando para os filhos. Sim. É aquela situação que, de repente, o pai adoece e a mãe liga para a filha, olha, vem aqui para você levar seu pai para o hospital, porque ele só vai com você. Vem aqui que seu pai só toma remédio com você. A mesma coisa com o filho. Olha, sua mãe está aqui, está querendo... Vem aqui para você levar ela no médico. E cadê? Porque se é o casal, quem tem que levar? O marido levar a mulher levar o marido. Não é isso? É um casal. Não os filhos, porque filho tem que estar no lugar de filho. Pai tem que estar no lugar de pai e mãe no lugar de mãe. O que é que vai acontecer? Esse casal, será que eles estão tendo a energia sexual constante? Provavelmente não. Provavelmente não. E o que é que vai acontecer dessa energia que não é liberada de uma certa forma? Teria que ser através desse contato sexual. A mulher, a maioria das vezes, ela tem enxaqueca. Pode olhar dentro da psicossomática. Ela tem enxaqueca e o marido, aquela energia que ele era para estar utilizando junto com sua esposa, tem uma tendência de ele ter um câncer de próstata. E aí a gente vê um monte de homens aí tendo até um câncer de próstata. Quando a gente for avaliar, houve uma quebra do casal. Dessa energia masculina, dessa energia feminina, desse contato. E aí onde a gente vem e fala sobre também essa mudança que vai acontecer o quê? O filho vai fazer a mesma coisa, a filha também tem a tendência de fazer a mesma coisa. E aí a gente vai criando esses padrões, e aí como é que consegue mudar e deixar essa sociedade sadia? Se a gente está repetindo padrões o tempo inteiro e de forma não consciente, de forma até inconsciente. Então a tendência desse homem é ter um câncer de próstata, dessa mulher ter enxaqueca. Ela tem enxaqueca constante, porque aquela energia que não foi utilizada, fazer igual Freud, ela sobe. Né? E ela vai ter várias enxaquecas. Tem boa. Isso é cientificamente comprovado, né? Exatamente. Então, a gente precisa fazer essa mudança. Mas voltando para a situação da família, para esse núcleo familiar, e você como professor, Sérgio, o que é que você poderia acrescentar hoje para a gente de visão, de trabalho, de algum projeto que você tem? Então,
Agora a gente está trabalhando com palestra nas escolas. Legal, isso é muito bom. Palestra para os pais, justamente, né? E um dos títulos é Amar, Educar e Dar Limites. Perfeito. Como criar filhos, né, de forma inteligente, de forma equilibrada, emocionalmente equilibrada e felizes. E aí a gente traz, baseado nesse livro aqui também, de Paulo Vieira e Sara Braga, né, Educar, Amar e Dar Limites, a gente traz uma palestra em cima desse livro. Que é maravilhoso. Tem um treinamento em cima desse livro também, que é muito importante. Curso que nós fizemos, que eu fiz, eu acredito que você fez também, né? Fiz também. Esse curso que a gente fez tem uma formação intensa para a gente poder orientar os pais de como realmente melhorar a educação com seus filhos, como criar filhos sadios, com inteligência, né, emocionalmente equilibrados. E para isso os pais precisam ter essa formação, precisam ter esse conhecimento. Não necessariamente fazer o curso, como nós fizemos, mas pelo menos participar das palestras, dos cursos. Isso é um dos trabalhos que a gente vem fazendo nas escolas, né? Eu venho fazendo assim, esse trabalho, não só na escola, mas na comunidade também. Isso para mim é muito importante, de levar essa mensagem, de lançar uma semente, porque não é fácil você viver. Eu vivo numa comunidade em que os pais deixam os filhos soltos, né? Os pais, a maioria, não são todos, mas uma boa parte, né? Por conta até mesmo da necessidade de trabalhar, até não ter uma formação, não ter uma educação, não ter tido pais também que ficaram juntos, que cresceram ali junto com eles, eles deixam os filhos meio que soltos e os meninos crescem ouvindo qualquer coisa, sendo acolhidos por pessoas externas à família, pessoas externas à escola ou até mesmo dentro da escola, que na verdade não traz essa formação que a gente gostaria, de uma sociedade sadia, onde os meninos pudessem realmente se relacionar, pudessem respeitar um ao outro, pudessem, né, ter menos preconceito. Hoje, a gente vive numa sociedade de muitos preconceitos. Muitos. E o que é que acontece? Isso vem da base familiar também, porque o que ele vê em casa, né, ele vai replicar. Vai replicar. O que ele está vendo na televisão, ele vai replicar. O que ele está vendo na internet, no vídeo, no Reels ali, seja lá o que for, vai replicar. E se não tiver uma discussão, um diálogo, uma conversa, com certeza essa solução não virá. Então a gente faz esse trabalho, chama os pais para essa consciência de sentem com seus filhos, conversem, dialoguem, se aproximem, deem carinho, deem limites. Os meninos estão ardentes por limites. Com certeza. Os meninos querem limites. Não é tão permissão, né? Os meninos, eles querem limites, porque às vezes até não querem fazer certas coisas, mas aí pede ao pai, o pai, não, pode fazer, tá liberado, pode ir. A mãe, não, pode ir. Meu filho já veio me pedir certas coisas que eu disse, não, você não vai não. Aí depois ele vem, meu pai, que bom, viu? Ainda bem que o senhor disse que não é para eu ir, que eu não estava querendo ir mesmo. Eu ia mais porque meus colegas estavam chamando. Ou seja, e acontece muito disso. Às vezes ele não quer ir, mas por fazer parte daquele convívio dos colegas, para estar, né, para ser um descolado, né, como a gíria que fala aí dos jovens. Se sentir aceito na tribo. Se sentir aceito, aí ele diz, não, eu vou. Mas ele não quer ir, ele não quer fazer aquilo. Aí o que acontece? Se o pai diz não vai, ele aí tem o argumento, não, meu pai não deixou. Não vou esse final de semana com vocês não, que meu pai e minha mãe não deixou. Ele se sente aliviado. E está seguro, porque é o pai. Os meninos não vão questionar. Eles não vão dizer assim, seu pai... Não, porque aí vai tirar ele do grupo. Não, vai dizer, vai respeitar. Tá, seu pai não deixou, quem sabe na outra. Eles querem esse limite. Horário para dormir, horário para estudar. Lá em casa a gente tem implantado isso. E tem dado certo. Disciplina, né? Disciplina, e tem dado certo. Aí você diz assim, é fácil, Sérgio. Seu filho e sua filha vai ser um homem e uma mulher de sucesso? Eu não sei o futuro. E a vida é deles, né? E a vida é deles. Mas a gente, como pai, a gente está orientando. Eles não podem lá na frente dizer, meu pai não me orientou, minha mãe não me orientou, meu pai não me ajudou, não me deu limites. Porque está dentro da sua responsabilidade. Entendeu? Está dentro da minha responsabilidade, a responsabilidade de pai, que todo pai, toda mãe deveria ter. Completou 18, 21 anos, quer levar a sua vida, pronto. Justamente. Eu digo ao meu filho, enquanto você estiver aqui dentro da nossa casa, né, você vai ter que dialogar muito em relação ao que você vai fazer. Com certeza. Quando você sair, se você buscar a mim, eu estarei sempre
ao seu lado para te dar certeza. conselhos. Mas se você disser, ó, a partir de hoje eu tomo minhas decisões, faço o que eu quiser, beleza, mas se precisar de mim, eu tô aqui. Porque eu sei que você vai precisar. É normal. A gente precisa. O certo é você preparar ele para sempre voar. Justamente, ser independente. Exatamente. Ser independente não quer dizer que você não possa pedir um conselho a um pai, a uma mãe. Isso aí é normal. Eu perdi meu pai agora, recentemente. Tem poucos dias. Né? Foi na época de São João, aí perto de São João. E assim, sempre eu ligava para ele. Eu ligava para ele quando ia pintar na minha casa. Meu pai era um pintor de excelência. Uhum. Eu sempre que ia pintar, eu dizia, meu pai, e aí? Que tinta? Pode fazer isso? Não posso. Entendeu? Uhum. Sempre que eu ia tomar uma decisão mais forte, tinha uma questão com minha esposa. Aí eu podia falar com ele. Meu pai, poxa, eu discuti com minha esposa por isso e isso. O que é que o senhor acha? É assim mesmo? Mulher é assim mesmo ou não é? Aquela coisa, conversa de homem. Ou seja, a experiência masculina é importante. Claro, e o referencial que você tinha. Da mesma forma, minha mãe. Uhum. Minha mãe mora do lado da minha casa. E ela tem muita experiência, mas ela também tem muitos traumas, muitos problemas. Claro. Então ela traz tudo isso, a gente tem que saber equilibrar, administrar essas coisas, entendeu? Então, pai, mãe, hoje precisa ter consciência da sua responsabilidade. A responsabilidade é dele. Não pode jogar a responsabilidade para a criança. Ah, não, com ele certeza. é assim, ele que é errado, ele que não sabe fazer as coisas, ele que não presta. Pô, para. As crianças não nascem sabendo. Uhum. Não é isso? Com certeza. Perfeito, Sérgio. Pois é, Sérgio. Tá chegando o final do nosso podcast. Foi uma maravilha esse bate-papo gostoso aqui, falando sobre mentalidade de sucesso e enfatizando com a família, né? Porque é o nosso núcleo familiar. E eu digo, né, gratidão pela sua presença, pela sua doação, por você estar aqui doando seu tempo. E espero que você se conecte, que você possa escutar esse podcast e aprender com tudo que Sérgio, tudo que a gente foi falando aqui. Então, desde já, gratidão pela sua presença, que Deus possa estar sempre te abençoando. E fica à vontade se você quiser falar mais um pouco, deixar suas considerações, quiser falar algo que possa impactar a vida de alguém que esteja passando por algum problema familiar, alguma situação, fique à vontade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mesmo esse convite de estar aqui no JP Podcast. Né? Assim, é uma oportunidade ímpar de estar comunicando para aquelas pessoas que vão nos assistir depois, que vão compartilhar para que outras pessoas assistam, um pouco da nossa experiência. Sabemos que esse tema família, né, mentalidade de sucesso na família é amplo. A gente aqui falou talvez de 5% de tudo que a gente poderia falar. Muita coisa. Né? O tempo parece que é muito, mas é muito curto. Mas assim, a gente pede a vocês que vão nos assistir, se tiverem dúvida, pode nos procurar, pode, né, tá trazendo essas questões. Se quiser armar um bate-papo, né? Uma roda de conversa, a gente topa, eu topo, eu tenho certeza que Jutânio também topa essa roda de conversa que vai enriquecer nossos conhecimentos. E isso assim, só agradecer mesmo a você, a Deus por estar aqui, a oportunidade de falar um pouco da família. Tenho muito orgulho da família que eu tenho, é um aprendizado constante. Não tenho uma família perfeita, mas amo a família que tenho. E assim, isso é fundamental. Sei que temos muito a aprender. Meus filhos são meus presentes de Deus, minha esposa também maravilhosa. E assim, é só agradecer, meu amigo. Só agradecer por todo esse aprendizado, agradecer pelo conhecimento que eu venho adquirindo nessas formações. Né? Nos livros, digo a vocês, busquem conhecimento. Se não tem condições de fazer um curso caro, investir alto, o livro é um investimento mais barato, mas que também tem muito recurso, tem muito material, tem muita coisa boa, muita experiência de gente que já pesquisou, que já condensou, que já traz aquelas experiências para a gente só colher e aprender. Então, muito obrigado, querido, pela oportunidade. Isso é muito bom. Abraço, Sérgio, tudo de bom. Valeu, meu irmão. Obrigado. Olá, você que assistiu o podcast, e se ele fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, passe para os seus colegas, para os seus familiares. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Lembre de acionar o sininho e eu tenho certeza que vai contribuir demais na sua vida. Abraço!